Agora eu vou apresentar o meu trabalho de história sobre Vargas de 1930 a 1945. Era Vargas, como eu havia dito, Colégio Geração de Valor, Amanda Costa de Souza, eu, professora Samara, turma 9º ano. Bom, o que foi a política do café com leite? E o que ela representava? Como foi formada e lançada a Aliança Liberal? A política do café com leite estava em decadência e representava um revezamento de São Paulo e Minas. O candidato Antônio Carlos resolveu interromper o PRP, ou seja, o fim da política do café com leite. Então a gente está vendo aqui como foi essa política, como foi que ela se findou, que ela começou a entrar em decadência, e essa política era um revezamento entre a Minas Gerais e São Paulo. E aí esse candidato, Antônio, ele interrompeu o PRP, ou seja, ele decretou o fim da política do café com leite. Agora vou falar como foi formada e lançada a Aliança Liberal. Em 1929, o Partido Republicano Mineiro, unido com grupos políticos do Rio Grande do Sul e Paraíba, formaram a Aliança Liberal. Então a gente está vendo como foi formado, Ela foi formada por um grupo político do Rio Grande do Sul e Paraíba, que lançou Getúlio Vargas. Então essa aliança lançou Getúlio Vargas como presidente da República e João como vice-presidente. Essa aliança queria renovação com o Partido Democrático. Júlio venceu, mas Júlio venceu a eleição, mas a aliança não aceitou por conta das fraudes eleitorais e começaram a organizar um plano de tomada de poder. Então aqui a gente viu que formaram Então nessa época, nessa mesma época, foi como a gente viu nos capítulos anteriores, que teve a creche da Bolsa de Valores, e em Nova York, E o que essa aliança queria? Ela promovia, Ela promovia o quê? A renovação com o Partido Democrático. O que essa aliança queria era isso, a renovação com o Partido Democrático. E aí quando esse Júlio venceu, a aliança não aceitou isso. E por isso eles se organizaram para fazer um plano de tomada de poder. Aqui tem a imagem mostrando Minas Gerais e São Paulo submissos ao poder de Getúlio Vargas, se eu não me engano. Qual foi o estopim para a eclosão da Revolução de 1930? E que momento ficou conhecido como a Era Vargas? Com o assassinato de João Pessoa em Recife, Pernambuco. Esse foi o estopim, que foi espalhado pela imprensa culpando a PRP. Então aqui está falando como foi a eclosão dessa Revolução de 1930, que foi com o assassinato desse João Pessoa, que fez o estopim do conflito, chegou no nível, no pico desse conflito, que foi espalhado nessa situação que aconteceu, foi espalhada pela imprensa. E aí começaram a culpar o PRR de ter assassinado João Pessoa. Getúlio começou a ser conduzido ao poder, restando Luiz à sua disposição, feita pelos militares e assim dado início ao governo Vargas. Então depois disso daí, Getúlio Vargas, ele começou a ser conduzido ao poder, começou a subir, a crescer, pela disposição feita pelos militares, restando apenas Luiz, o único que sobreviveu, restando, e a sua disposição feita pelos militares. E foi assim que deu início à Era Vargas. Esse período ficou conhecido como Era Vargas, como eu disse, dividido em governo provisório, constitucional e Estado Novo. Então ele foi dividido em 3 partes, que a gente vai ver agora. O governo provisório, constitucional e o novo. Aqui está mostrando uma foto sobre a Era Vargas no Brasil.
movimento ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. E que desenvolvimento é explicado pela política de substituição de importações. Ele indicou interventores para afastar os governadores eleitos constitucionalmente ao fechar o Congresso. Então, esse fato indignou principalmente os paulistas, por ter colocado um pernambucano que organizaram eles organizaram foco de resistência, e foi assim que surgiu o processo revolucionário, que levaria São Paulo a enfrentar tropas federais, que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1939. Então, São Paulo, né, não gostou, né, da iniciativa de Getúlio Vargas, né, de colocar um pernambucano. Né. Isso era contra a tradição, né, deles lá de São Paulo. Então, por isso eles se revoltaram, né, contra isso, né, e fizeram um foco de resistência. E aí esse momento, né, que eles enfrentaram as tropas, né, federais, né, que foi esse conflito, né, entre São Paulo e as tropas, ficou conhecido como Revolução de 1932. Eles queriam que Vargas respeitasse a Constituição, e assim houve a morte de 4 estudantes. Ou seja, o objetivo deles nesse movimento, né, era que Getúlio Vargas acabasse com essa Constituição, respeitasse a Constituição que eles haviam, né, que ele ia contra isso, né, que eles faziam. Então, e assim, né, ele não aceitou isso, né, e aí houve a morte, né, houve no conflito, entre eles teve a morte de 4 estudantes. Os paulistas renderam a Vargas, né, depois de muito conflito, eles acabaram se rendendo e instituiu a Assembleia Constituinte. Né? Getúlio Vargas instituiu essa Assembleia. E a política de valorização do café. A política de substituição de importações buscava autossuficiência do país na indústria de base para não depender de importações. Então foi o que ele fez, né, depois de que os paulistas cederam. Né? Ele criou essa Assembleia Constituinte, essa política de valorização de café, né? A substituição de importações, né? Buscando, né, a autossuficiência das indústrias, né? Sem ter que depender de importação. Então foi isso. Aqui tem uma imagem representando, né, os paulistas, as armas, né? O conflito entre eles, né? Uma imagem representando isso. O governo constitucional. Quais os principais aspectos da nova Constituição de 1934? Que tipo de sindicato recebeu o nome de peleguismo e como se desenvolveu os regimes totalitários na Europa? Quais os principais aspectos, né, da nova Constituição? Regime publicano. Um dos aspectos, né, é o regime publicano, né, exercido por executivo, legislativo e judiciário. Eleições diretas, né, que foi executivo e legislativo, né, mas Vargas, né, nessas eleições diretas, né, foi eleito indiretamente. Voto feminino e secreto. Legislação, voto feminino aqui já é outro, né, que é o voto feminino e secreto, e legislação trabalhista. Foram os aspectos, né, da nova Constituição que ele fez. As leis trabalhistas deram a Vargas o apoio dos trabalhadores e do sindicato também, né, e o governo, e assim evitando conflitos. Recebeu o nome de peleguismo, então aqui, né, deu nome aos conflitos por causa disso, né? Assim evitou os conflitos, né? Quando ele recebeu o apoio dos trabalhistas, né, do governo, dos sindicatos, evitou, né, o número de conflitos. Agora a gente vai saber o que é o peleguismo. Porque o sindicalismo recebeu o nome de peleguismo. Então, o sindicato, e assim evitando os conflitos, recebeu, né, o nome de peleguismo. Então, quando eles evitaram esses conflitos, como eu falei, eles receberam esse nome por conta de uma manta de cavalo. O que era peleguismo? Uma manta de cavalo, né, que se chama pelego. Já dentro do sindicato, é como um amortecedor de choques, que é evitar os conflitos. Desenvolveram os regimes totalitários da esquerda socialista
stalinista e da direita ao nazismo, que chegaram no Brasil em grupos políticos nacionais. Então, os que estavam na direita chegaram no Brasil em grupos políticos, ou seja, foi dividido em duas partes, né? Na direita, o regime do nazismo, e na esquerda, né, o regime socialista e stalinista. Né? Então, e criaram também a Ação Integralista Brasileira. Né? Jornalista, através de quem comandava isso, era o jornalista Plínio. Esse movimento de extrema direita, né, que eram aqueles nazistas e fascistas, de extrema direita, que é o que a gente viu lá no início, né, e também o nazismo e o fascismo, né, anticomunistas, que defendiam a implantação de um Estado totalitário e corporativo que tinha um grupo militar, camisa verde. A gente viu, né, que esse movimento, né, de extrema direita, né, o nome, isso é extrema direita, né, foi comandado pelo nazismo e fascismo, né, e também por anticomunistas, né, o que eles queriam isso, né, eles queriam defender, né, a implantação de um Estado totalitário e corporativo. Né, e aí também criaram um grupo militar, né, que foi Camisa Verde, né, foi violentamente, né, esses grupos foi violentamente. As camadas médias urbanas apoiavam esse movimento. Daqui está mostrando, né, uma foto, né, um resumo breve, né, do governo constitucional, né, de 1984 a 1987. Voto secreto, voto feminino e leis trabalhistas. Governo constitucional. Creio que esse é o último. Como foi formado e quais as propostas da Aliança Nacional Libertadora? O que foi o Plano Collor? Agora a gente vai como foi formado e quais as propostas da Aliança Libertadora, ou Nacional Libertadora. Os trabalhadores lutaram por melhores condições de vida. Na esquerda, autoproclamava defensora dos direitos. Em 1922, o Partido Comunista criou os ecos da Revolução Socialista, que em 1935 a esquerda, que é comunistas e comunista, tenentes e sindicatos, se uniram formando o ANL, comandado por Luiz, que propôs, o que propõe, né, esse sistema, né, que eles criaram, né, é a suspensão de pagamento de dívidas externas, nacionalização das empresas estrangeiras, realização de forma agrária. Agora, a radicalização, né, foi frustrada nessa radicalização deles, né, chamada também de intentona comunista. A reação foi imediata, líderes foram presos, né, com esse movimento. Vargas prolongou a estadia do governo dele, nessa época comunista, iniciando a ditadura e segurança nacional. Foi divulgado que a polícia contratou um plano comunista para acabar o poder brasileiro e implantar o socialismo, que ficou conhecido como Plano Collor, que era falso. Então esse plano boatos, né, de pessoas, né, que dizia isso, né. Quando ele prolongou a estadia, né, a gente sabe que ele trouxe a ditadura, né, o comunismo, e a segurança também nacional, que foi divulgada, né, na política e tudo, né. E aí eles disseram isso, né, que esse momento ficou conhecido como isso, mas não é verdadeiro. Aqui está mostrando, né, o Getúlio Vargas, né, governo constitucional, né, de 1984 a 1987. O que foi o Estado Novo e quais as principais características? O que gerou um conflito entre Alemanha, Itália e Japão? Foi um período, né, ditatorial de Vargas. O que foi esse Estado Novo? Esse Estado Novo foi um período ditatorial, como eu tinha visto, né, que ele era um ditador, um comunista, né, de Vargas, né, com as seguintes características, com as suas características. Um intervencionismo do Estado na economia, então o Estado interviu na economia, que permitiu a criação de muitas empresas,
a centralização política executiva, que criou o Departamento de Administração e Serviços Públicos. Então, quando essa criação, né, relacionada à política, né, criou isso, né, esse Departamento de Administração. E também criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, outorgada a nova Constituição do Brasil. Recebeu o apelido de Polaca, apresentando aspectos fascistas como a centralização política e o poder presidencial. Extinção, aqui já estão citando alguns aspectos relacionados à Constituição do Brasil, né, quando ele recebeu o apelido de Polaca. Né. Aí os aspectos fascistas foram esse aqui: a centralização política, o poder presidencial, a extinção do legislativo, subordinação dos poderes executivos e legislativo, instituição de interventores no Estado legislativo trabalhista, extinção dos partidos políticos, apoio do sindicato aos estados e peleguismo. Esses foram os aspectos. Vargas tinha a atuação de um líder nazista e os Estados Unidos lutavam contra a opressão nazista. Ambos se uniram, né, contra a Alemanha, Itália e Japão. Foi o que a gente viu, né, que defendia o nazismo, porque eles eram contra o nazismo e a Itália, a Alemanha e Japão eram nazistas. Né? Então eles declararam a guerra ao eixo nos campos de batalha e aprisionaram 15 soldados nazistas. Aqui está mostrando, né, um movimento, né, da população. Né? O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Esse é o último. O que favoreceu o declínio do Estado Novo e o que estimulou a criação de partidos políticos e a reestruturação dos antigos? Como foi a criação do movimento queremista? Agora a gente vai ver o que favoreceu o declínio do Estado Novo. A guerra provocou um paradoxo político, pois as tropas lutavam pela democracia contra os fascistas, sendo que o país era fascista. Ou seja, essa guerra, né, ela provocou um paradoxo político, né? Porque as tropas elas estavam lutando contra os fascistas, sendo que o próprio país dele eram fascistas. Aí com a situação, né, que eles enfrentaram tudo, e a vitória, né, que a gente viu nas guerras tudo, e a vitória, né, dos aliados, isso que favoreceu no declínio Vargas. Né? Isso que favoreceu no declínio. Vargas prometeu eleições para o fim da guerra, o Manifesto dos Mineiros, que pedia a redemocratização do país. Então, depois de tudo isso que aconteceu, né, Vargas ele prometeu a eleição, né, quando chegasse o fim da guerra, né, que é chamado, né, conhecido como Manifesto dos Mineiros. E o que eles queriam com isso? A redemocratização do país. Que o país, né, voltasse a ser um país democrático. Em fevereiro, Vargas publicou um ato adicional, com eleições presidenciais. Esse anúncio que estimulou os políticos entre elas. Então, agora a gente está vivendo a reestruturação dos políticos e dos antigos. Né? O partido político, né? O estímulo de criação de partido político e reestruturação dos antigos. Agora aqui está citando, né, alguns desses tipos, né, que foram criados. Aí teve a União Democrática Nacional, comandada, né, por Brigadeiro, né, conhecido, né, ele é conhecido como Brigadeiro. Os partidos sociais democráticos, né, comandado por Eurico, trabalhistas brasileiros, né, que foi criado por Getúlio Vargas, né, e também por Eurico, e a representação popular, que foi comandada por Plínio. Comunista brasileiro também foi comandado por Iedo, né. Então esse movimento, e agora a gente vai saber, né, como foi a criação do movimento queremista. Esse movimento, né, as pessoas saíam às ruas gritando: queremos Getúlio, porque o povo não queria o governo, né, de Getúlio, como era? Eles não queriam, né, esse governo, né, No movimento queremista, as pessoas saíram à rua gritando: queremos Getúlio.
PCB, deixando conservadores desconfiados da permanência de Vargas. Então, eles temiam, né, esses conservadores temiam que Getúlio Vargas permanecesse por muito tempo. Em 1945, houve um golpe de Estado, que depois Vargas com a vitória de Eurico. Então, esse aqui, assim eu termino a minha apresentação.